Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início agora ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. Toda semana você acompanha esse conteúdo que está vinculado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Ele traz os temas da Escola Bíblica para que a gente possa discutir e conversar um pouco aqui sobre isso. E você está acostumado a ver sempre o pastor Sérgio Souza na apresentação, a participação também do pastor Wallace Rossetti. Hoje a gente mudou um pouquinho, o Wallace não pôde vir, estamos juntos aqui, você vê agora, estamos juntos, eu e o pastor Sérgio Souza, estamos nessa edição. Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos, é sempre uma bênção estarmos juntos aqui com você para falar da Palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Bom, nós estamos vivendo um momento muito interessante, e sempre é interessante por ser dirigido pelo Espírito Santo, nas escolas bíblicas dominicais, porque a gente está vendo o Senhor Jesus e as maneiras como Ele se revela, as maneiras como Ele... e a gente traz a experiência de João, que escreveu o livro do Apocalipse, para a igreja hoje, ou seja, João viveu aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo no meio da igreja hoje. Então, cada tipo profético do Senhor Jesus ali é uma experiência, ou é um tipo de experiência, né? Uma das formas de experiência que o Espírito Santo de Deus nos leva a viver com o Senhor Jesus hoje, né? As operações, as características de Jesus ali, que a gente vem descobrindo nessa sequência, elas são para nós uma bênção, porque são características que nós também temos encontrado Jesus com esse mesmo perfil, a experiência com Ele, o relacionamento com Ele, a maneira como Ele age na nossa vida. Mas, Sérgio, vamos então entrar nas perguntas propriamente ditas para a gente discutir aqui, né? A primeira pergunta, ela pede para identificar a relação existente entre as vestes de Jesus salpicadas de sangue, salpicadas de sangue, que é o que diz a expressão bíblica, e o seu nome como a palavra de Deus. Quer dizer, Jesus aparece a João, ele vê Jesus com as vestes salpicadas de sangue, e qual a relação que é o que se pede dessa experiência, dessa visão que João teve com Jesus como sendo a palavra de Deus. Que é o texto que está em Apocalipse 19, certo. 13, e que esse texto, ele tem revelações talvez inesgotáveis. Nós podemos falar muita coisa. Vamos naturalmente nos concentrar naquilo que foi a pergunta apresentada. Mas só uma introdução, Josias, porque a veste salpicada de sangue, em muitos momentos a palavra de Deus compara a roupa, a veste, como a vida da própria pessoa ou seu coração. E aqui nós já vemos todo o projeto de Deus que teve início lá, ainda no Gênesis, e atravessou séculos e gerações, e um dia nos alcançou, de resgatar o homem e salvá-lo através do sacrifício de Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, estando à destra de Deus Pai, estando na sua glória, já havia um pacto, um decreto, que ele desceria ao mundo como homem para que a sua vida fosse marcada pelo sacrifício, pelo derramamento do seu sangue, como João Batista apontou para ele. Este é o Cordeiro de Deus, porque no passado eram os animais, literalmente os cordeiros, outros animais, agora não, era o Cordeiro de Deus que derramaria como derramou o seu sangue. E quanto à pergunta que você fez, essa relação, ela é notável porque quando João, neste momento, tem essa visão, o nome de quem ele vê, que era o Senhor Jesus, não era Jesus. Não era Jesus Cristo, não. É a palavra de Deus. Por quê? Porque, na verdade, Jesus é o Verbo, é a palavra.
tudo foi feito pela palavra todas as coisas subsistem, nós somos salvos pela palavra, então, confirmando a salvação através da pessoa do Senhor Jesus e a soberania, a supremacia da sua palavra. Agora, quando a gente fala de palavra, que é a Bíblia, não basta apenas, e isto é o maravilhoso, não basta apenas uma Bíblia, porque você pode ter Bíblia de vários jeitos. Hoje você tem Bíblia com capa disso, daquilo, Bíblia digital, mas não é somente isto. É a palavra salpicada de sangue, ou seja, é a palavra de Deus, a Bíblia, mas sob o efeito e a ação do Espírito Santo. Em outras, ou de outra forma, é a palavra revelada, é o que nós precisamos. Nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos dela, agora necessitamos vivê-la debaixo da ação e da revelação do Espírito Santo. Glória a Jesus, maravilha. A gente, inclusive, vê nesse texto aqui, como basicamente em toda a palavra, em toda a Bíblia, a gente vê a Trindade presente. E estava vestido de uma fé, e ele estava, né? Esse sujeito, no português é o sujeito oculto, e ele estava, ele é Jesus, vestido Amém. de uma veste salpicada de sangue, tipo do Espírito Santo, como você acabou de falar. Amém. E pelo qual se chama a palavra de Deus, o Pai, a palavra do Pai. Então, Trindade aqui Bendito seja o nome do Senhor. Nesse texto. Glória a Jesus. Vamos então à segunda pergunta. E aí eu vou pedir para o pessoal já colocar o texto da segunda pergunta, que é Apocalipse 24, que diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E a pergunta é, ao ler esse texto, identifique qual o privilégio dado por Jesus à igreja por ter testemunhado de Jesus e de sua palavra. Já uma sequência, né, dessa palavra que nós acabamos de falar. E aí, Sérgio? E testemunhado, não somente pregando, cantando, levando uma Bíblia, postando numa rede social, que é fundamental, mas testemunharam muitas vezes com sofrimentos, porque essa expressão que é forte, né? Uhum. Foram degolados. Isso é literal, foi literal para muitos dos nossos irmãos ao longo de séculos, de diversas fases da igreja. Hoje ainda há em muitos cantos do mundo pessoas que literalmente sofrem, e são martirizadas, são mortas pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Mas para nós, na aplicação profética, o que nós queremos do Senhor é a salvação, é o reinar com o Senhor, é a vida eterna, é o reinado. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, é um reino celestial, é o reino dos céus, mas é testemunhar do Senhor sendo fiel em todas as coisas. Não é, eu sou crente, minha vida é boa, minha vida é próspera, eu tenho uma família abençoada, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro. Que bênção! E o Senhor nos dá uma coisa, outra. Ele não deixa de prover, não é verdade, Josias? Uhum. Aquilo que são as nossas necessidades, mas nós temos que testemunhar do Senhor com a nossa vida, independentemente da circunstância, na bonança e na tempestade. O apóstolo Paulo diz que ele sabia ter fartura e padecer necessidade. Ou seja, no momento da degola, das grandes angústias, dos enfrentamentos, das enfermidades, das mágoas, decepções, afrontas, permaneça fiel ao Senhor, que a sua recompensa já está aqui. Glória a Jesus. E é maravilhoso a gente ver, ao longo de toda a palavra, que tudo aquilo que foi prometido por Deus, de fato aconteceu. Bendito seja o Senhor. A palavra dele não volta vazia. Amém. Então, este Deus, que sempre, em toda a história da humanidade, foi fiel à sua palavra, ele faz uma promessa como essa. Seja qual for a circunstância, Amém. se você for fiel,
né, viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que coisa Amém. maravilhosa. Que aqui tem também uma menção ao milênio, mas é um assunto mais extenso. O importante é o seguinte: venceu, foi fiel, vida eterna, vai reinar com o Senhor. Quando estudamos as 7 casas do Apocalipse, em cada uma delas há o que vencer. É isso mesmo. Há sempre um resultado Deus. Preparado, prometido por aquele Bendito que é fiel seja o nome à do sua Senhor. palavra para aqueles Glórias que a o Deus. servem. Glória a Jesus. Vamos para a terceira e última pergunta, e que trata do capítulo 21, né, os versos 21, 22 e 23. Isso, já está o 21 aqui. Eu vou fazer a pergunta porque aí você vai lendo e vai identificando, que é o pedido nos textos, identifique qual a designação dada ao Senhor Jesus em cada verso e comente o sentido profético. O sentido profético aqui é de Jesus como a pérola de grande valor. Lembram daquela parábola? O homem que fica buscando pérolas, de repente ele acha uma pérola que ele nunca havia encontrado, talvez nem soubesse da existência dela. Ele não quer mais nada, ele só quer aquela pérola. Ele se desfaz de tudo, ou seja, é a profecia do encontro que o homem tem com Jesus. O pecador, a pessoa, às vezes por pior que seja, aprisionada, acorrentada, durante muito tempo da sua vida até zombou do Evangelho, desdenhou da palavra de Deus, não aceitou, não creu, mas quando ele tem um encontro com Jesus, tudo aquilo vai para o passado. Os seus pecados são perdoados, é uma nova vida em Cristo Jesus, renuncia ao mundo, à sua carne, às coisas que fazem separação entre o homem e Deus, porque eu achei a pérola, não é uma pérola qualquer, ela é única, ela tem um valor incomparável, ela vale para que eu tenha o Espírito Santo neste mundo e tenha a vida eterna com Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Então aqui, no verso 21, Jesus, a pérola de grande valor. Verso 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Maravilha, hein? Porque aqui a visão, importante também fazer essa referência, o apóstolo João estava vendo a cidade eternal, as moradas celestiais, o lugar preparado por Deus para onde a sua igreja vai, os salvos em Jesus morarão. E quando ele tem essa visão, essa descrição é muito interessante, porque talvez, isso não está na Bíblia, eu fico aqui conjecturando, Certo. talvez ele esperasse ver algo como o tabernáculo, que ele tinha descrição lá no Velho Testamento, ou o templo que ele frequentou na cidade de Jerusalém, mas não tinha. Em vez do templo, era o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque ele habita no nosso coração e no passado, no templo que foi construído, reconstruído, ou no tabernáculo, na época do deserto, aquilo tudo tinha um significado e uma finalização, que era o holocausto, eram os sacrifícios, tudo aquilo. Agora não, você só precisa de Jesus, você só precisa do acesso ao Senhor. Claro, Josias, que como igreja, nós temos que nos reunir, nós não podemos deixar de nos congregar. Então a gente se reúne num salãozinho, num templo, nós estamos reunidos aqui nesse estúdio nesse momento, numa casa, numa visita, nos nossos manaíns. Agora, o nosso templo verdadeiro é o Senhor Jesus. Onde estão 2 ou 3 reunidos, se está em comunhão com o corpo, Ele vai te abençoar. Glória a Jesus. E agora o verso 23 diz o seguinte: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E maravilhoso que a gente volta naquele primeiro versículo. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E não tem um texto, um salmo na Bíblia que diz: lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. Então, o Senhor Jesus como a lâmpada
lâmpada, ou seja, aquele que alumia, na verdade, ele é quem dá a direção, ele tira o homem das trevas, da escuridão do pecado, aquele que não sabe de onde veio, para onde está indo, o que vai ser feito da sua vida. Não, agora tudo de repente é clareado, porque o Senhor se revela como aquele que liberta, que resgata, que salva, que tem um caminho que não são diversas opções, diversas alternativas, mas é o caminho marcado por essa luz, por essa revelação, é uma direção segura. É muito glorioso e nos traz tanta paz, Josias, nós sabermos que nós não estamos diante de uma religião, fazendo uma denominação, não, nós estamos diante de um Senhor que pelo seu Espírito Santo nos guia, que ilumina o nosso caminho e nós estamos resplandecendo pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Jesus. Por isso que aquele que conhece verdadeiramente Jesus tem certeza de salvação. Amém. Porque tudo está claro diante dele. Bendito não é uma seja o suposição, mas ele enxerga a operação de Jesus na vida dele. Está aclarado para ele o caminho, ele sabe que está andando no caminho. Amém. Glória a Jesus por isso. Tem sido uma bênção a Escola Bíblica Dominical, né? Ah, maravilhosa. Amém. Glória a Jesus. Bom, a gente precisa encerrar. Amém. Na semana que vem, se Deus quiser, o programa volta, provavelmente o Wallace com você. Bom, enfim, estamos todos juntos aqui na realização da obra do Senhor. Meu querido, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, e a todos. Muito bem, para você que nos assiste, Deus abençoe. Continue com a programação da TV Manaim e esteja sempre atento à Escola Bíblica Dominical, aquilo que é trazido, aquilo que é ensinado, estude, busque, leia a palavra e Deus vai também falar muito profundamente ao seu coração. Deus abençoe, a paz do Senhor.